Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, aqui no canal Igreja Missionária TV. Meu nome é Marcos, sou evangelista da Igreja Missionária. Chegou a hora de estudar a Bíblia novamente. Que alegria poder estar junto com você e desfrutar do privilégio de mais uma vez ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração através da sua palavra. Vamos iniciar este estudo consagrando a Deus este momento. Orem comigo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Alimentando a chama da fé. Hoje vamos dar sequência ao estudo iniciado ontem. Se você perdeu, não perca a oportunidade de assistir. Está gravado no nosso canal Igreja Missionária TV. Conforme vimos no estudo de ontem, quando uma pessoa toma contato com a palavra de Deus, que é o primeiro mecanismo da fé, a notícia, o Espírito Santo atua na mente e no coração dessa pessoa, convencendo-a do pecado e do juízo. Ou seja, é quando aquela verdade é assimilada no nosso coração, que seria aquele aspecto que nós estudamos, o segundo mecanismo, que é o ascenso. Quando ela crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador, então desenvolve-se o terceiro aspecto ou o terceiro mecanismo, que é a fidúcia. Ou seja, ela passa a partir de então a ter vida espiritual. É o novo nascimento, também chamado de nascer do alto ou nascer de Deus, como Jesus explica para Nicodemos. Nós vemos ali nos evangelhos Jesus, naquele encontro com ele, respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a partir do novo nascimento, então nós temos essa consciência de pecado e da nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus, descobrindo que há dentro de nós mesmos uma nova criatura que é incompatível com a nossa carne ou com o nosso velho homem. Paulo exorta aos Gálatas, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Estamos falando aqui de duas vidas. A vida na carne, que é a nossa vida biológica, e a vida no Espírito Santo, que é a nossa vida espiritual. Para mantermos a vida biológica, 3 elementos são essenciais, não podem faltar para a nossa existência. Quais são eles? Podemos enumerar aqui o ar, a água e o alimento. A vida espiritual, ela também está fundamentada em 3 pilares, 3 elementos que são essenciais para que nós tenhamos vida espiritual. São eles a Bíblia, a igreja e a oração. Nós temos que entender uma coisa, né? Na nossa vida biológica, na nossa vida na carne, quando você sente fome, você naturalmente procura se alimentar. Quando você sente sede, você vai atrás, corre atrás de um copo de água, né? O ar você respira constantemente, assim, já de forma mecânica, né? Mas na nossa vida espiritual, ela não acontece nada naturalmente. É necessário o esforço da nossa parte. O hábito de orar, de estudar a palavra de Deus, da vida de devoção, nunca se tornará mecânico no nosso ser, porque vai contra a nossa nova natureza. Nós vemos Paulo insistindo com Timóteo. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus
que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Se somos exortados a manter viva a chama do nosso dom, conservar vivo o nosso dom, é porque essa chama pode se apagar e o nosso dom perder a vida. Essa responsabilidade não é de Deus, nem de Jesus, nem também do Espírito Santo ou dos nossos pastores. Ela é totalmente e exclusivamente nossa. É necessário esforço pessoal da nossa parte. É esta orientação que nós encontramos na palavra. E agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com ele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Para nos fortalecermos espiritualmente, precisamos sair da superficialidade, aprofundando nossas raízes em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aprofundar nossas raízes em Jesus significa que precisamos desenvolver disciplinas espirituais. Nós criamos um certo preconceito em relação à disciplina. E neste momento, nós precisamos de romper com alguns paradigmas. Primeiro, disciplina não é castigo. A palavra disciplina tem uma conotação negativa na língua portuguesa, trazendo essa ideia de castigo. Mas o elemento principal na disciplina não é o castigo. Se a disciplina tiver essa conotação de castigo ou punição, não poderá ajudar na restauração daquele que cometeu o erro. A palavra de Deus, ela nos declara: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem ama mais o seu filho? O pai que permite que o seu filho faça qualquer coisa, mesmo que isso seja prejudicial para ele, ou aquele que corrige, aquele que ensina e até castiga o filho, se necessário for, com o objetivo de ajudá-lo a colocá-lo no caminho correto? Você vai responder que é a segunda alternativa, e você está certo. Nós sabemos que nunca é agradável ser disciplinado e corrigido por Deus, mas a disciplina, ela é um sinal do seu profundo amor por nós. Um outro paradigma que nós temos que romper é entender que disciplina, ela não é um dom. Algumas pessoas acreditam que a disciplina é em si mesma um dom. Ou você nasce com esta característica, ou nunca poderá tê-la. Não é verdade. A disciplina se aprende, se aprimora, se desenvolve. É como um músculo, ela pode ser treinada. Muitos de nossos projetos, eles não se concretizam por falta de disciplina. Isso tanto na nossa vida secular quanto na nossa vida espiritual. Mas é importante saber que não nascemos disciplinados. Nós disciplinamos-nos ao longo do tempo. Na ausência da disciplina, apenas o tempo passa, mas não é aproveitado. Na vida cristã, nós devemos ser vasos nas mãos do oleiro. Precisamos ser moldados e transformados a cada dia pelo nosso Deus. A total transformação não acontece da noite para o dia, mas através do arrependimento, renúncia e muita força de vontade. Salomão descreve este processo. Ele diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso fala da transformação gradual que acontece na vida de todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nenhum campeão começou já tendo sucesso. Todos os seus desafios têm um tempo para serem alcançados. Não é possível conseguir finalizar os objetivos em apenas um dia. Entretanto, não adianta também apenas começar. O sucesso é a soma de pequenos passos, passos constantes. Como um atleta em treinamento,
Você começará andando, depois andando mais rápido e depois correndo. Estabeleça metas modestas. Quando estiver bem treinado, comece a exigir mais de si. A disciplina irá se tornar um hábito cada vez mais arraigado e dará a vitória sobre si mesmo. Se a disciplina ela não é um castigo, se a disciplina não é um dom, então o que é disciplina? A disciplina é um hábito interno que facilita a cada pessoa o cumprimento de suas obrigações. É um autodomínio, é a capacidade de utilizar a liberdade pessoal, isto é a possibilidade de atuar livremente, superando os condicionamentos internos e externos que se apresentam na nossa vida cotidiana. Etimologicamente, a palavra disciplina se originou a partir do latim disciplina, que quer dizer educação que um discípulo recebia de seu mestre. Este termo, por sua vez, tem origem diretamente de discípulos, que é referente àquele que aprende ou àquele que segue. E este, consequentemente, tem raiz no verbo latino discere, que significa aprender. A palavra de Deus, Paulo, ele diz ali em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos de experimentar este mecanismo da fé. Aquela verdade, ela tem que transformar a nossa mente, ela tem que dar a nós um novo entendimento. É impossível ser um discípulo sem ter disciplina. Tanto que na palavra de Deus nós encontramos, nós somos exortados, nós também, pois que temos essa tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam, deixemos então todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, no estudo anterior, nós, que é o Reacendendo a Chama de Deus, nós vimos neste capítulo 11 de Hebreus sobre esta grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé. E é difícil encontrar algo em comum entre personalidades tão diferentes. Mas a resposta é muito simples. E nela reside a razão da grandeza de cada um deles. Todos eles foram pessoas disciplinadas. Em Hebreus 12, Deus compara a vida cristã a uma corrida e nós a atletas. Para termos uma vida espiritual rica, desenvolvida pela graça, vamos precisar de disciplina. Vamos ter que nos dispor a criar hábitos espirituais e arrancar as ervas daninhas parasitas da negligência. Não há espaço para o relaxamento na vida de um verdadeiro cristão. Vou repetir, não há espaço para o relaxamento na vida de um verdadeiro cristão. Muitas vezes nos sobrecarregamos de serviço, vivemos o dia inteiro correndo, resolvendo problemas e Deus nos diz, aquietai-vos. Quanto tempo você tem dedicado ao seu relacionamento com Deus? A verdade é que nós sempre teremos tempo para aquilo que é nossa prioridade. Nós precisamos entender que a qualidade de nosso tempo com Deus determinará a qualidade de nossa vida cristã. Nós temos que ter tempo de qualidade com Deus. Todo cristão, ele precisa de desfrutar de tempo de qualidade com Deus. Ele tem que ter uma vida de intimidade com o Senhor. Nós devemos reservar alguns momentos do nosso dia a dia para buscarmos ao Senhor através da oração, do jejum, da leitura da palavra, do culto público que é a comunhão com os irmãos. O Senhor precisa ocupar o primeiro lugar de nossas vidas. Este princípio não pode ser quebrado jamais. A palavra de Deus, Jesus, mesmo ali no Evangelho de São Mateus, ele nos ensinou, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está lá no segredo. E o teu Pai,
que vê no segredo te recompensará. Esta passagem do Evangelho torna incontestável a necessidade de certo nível de silêncio e solidão na vida se alguém pretende orar bem, se pretende desenvolver, crescer na sua vida espiritual. Sem as águas profundas e purificadoras do silêncio e da solidão, pode-se incorrer numa vida espiritual estagnada e infrutífera. Todos os grandes homens e mulheres de Deus foram pessoas que dedicaram muito tempo para estar com o Senhor. Há exemplos em todo o Evangelho do valor que Jesus dava à solitude. Ele ficava o dia todo cercado pelos discípulos, a quem ensinava e treinava, e também pelas multidões de pessoas famintas pelo seu toque. Embora fosse Deus, Jesus também era humano. A fim de reunir forças para ministrar, ele precisava fazer da oração uma prioridade na sua vida. Embora ficasse sozinho muitas vezes, Jesus nunca se sentia solitário. Ele sempre passava o tempo com Deus. Se a palavra de Deus diz que de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. No Evangelho de São Mateus também nós encontramos Jesus tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Se Jesus dependia de períodos regulares de afastamento para comunicar-se com Deus, em solitude, quanto mais nós, filhos dependentes da graça e misericórdia de Deus. Assim como Jesus foi exemplo de uma vida de comunhão e relacionamento com as pessoas, com muito amor, interesse e profundidade, no outro extremo, ele viveu com excelência momentos de solitude, cultivou a solitude antes e depois de eventos significativos em sua vida. Sobre a oração, existe uma antiga definição de certo autor, que eu desconheço, mas ele diz assim: a oração é a elevação da mente e do coração a Deus. A Bíblia descreve Deus como um fogo consumidor. Então, não é surpreendente que o fogo apareça frequentemente como um símbolo da presença de Deus. O cristão, ele precisa ser incendiado por esse fogo que vem do alto, por este fogo de Deus que é o Espírito Santo. A palavra de Deus nos exorta: enchei-vos do Espírito Santo. É a única forma de nós aniquilarmos os desejos carnais. É a única forma da gente vencer o nosso velho homem. Enchei-vos do Espírito Santo e não cumprireis as concupiscências da carne. Tem uma ilustração que diz assim: 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida. Como se faz isso? O pastor lhes entregou uma peneira e disse: vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os 3 jovens foram ao rio, um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então, 2 deles disseram: o nosso pastor está louco, isso é inútil. Vamos embora, senão ficaremos aqui o dia todo, feito bobos. Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas o jovem que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse, meio triste: ah, pastor, não consigo encher essa peneira de água. Já quebrei a cabeça, mas é impossível. Disse-lhe o pastor: você só conseguirá ter água nesta peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Você só conseguirá ser cheio do Espírito Santo de Deus se você permanecer mergulhado nele, se você se permanecer conectado a ele. Então, nós temos que aprofundar as nossas raízes, nós temos que
sair da superficialidade e nos mantermos mergulhados em Deus. Então, agora que nós já vimos, né, que a disciplina nós podemos desenvolver e ela vai ser benéfica para nós vivermos as disciplinas espirituais, então vamos ver algumas dessas disciplinas. A primeira é a solitude. A solitude é a arte de estar só. Muito diferente da solidão que todos temem e não é saudável, a solitude é o estado de privacidade de uma pessoa na presença de Deus. É um tempo de reflexão, de meditação e busca de consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor, aquietando-se para ouvir a voz do Senhor, conhecendo-se e fazendo conhecido ao Pai Celestial. Quem descobre a beleza da solitude sabe que ela permite um mergulho profundo na alma. Tem sempre algo para nos distrair na nossa vida secular, seja o trabalho doméstico, seja a nossa profissão, nossos estudos, as amizades, a televisão, eventos como aniversário, casamento, reuniões, os nossos compromissos, as contas a pagar, todas essas coisas nos preocupam. Elas são coisas lícitas, mas que nos levam a ter um relacionamento de pouca qualidade, porque estamos ali com o Senhor em palavras, mas o nosso coração e a nossa mente não estão nele. Solitude é você se esvaziar de si mesmo, de todas essas ansiedades, de todos esses problemas, de todas essas questões que nós temos no nosso mundo secular e tentar ficar a sós com Deus. A meditação cristã é essa tentativa de esvaziar a mente a fim de enchê-la. É uma questão matemática. Se você estiver cheio do mundo, você não pode se encher de Deus. O afastamento da confusão toda que nos cerca é para que tenhamos uma união mais rica com Deus e com os demais seres humanos. Jesus e os escritores do Novo Testamento deixam claro que isto não é apenas para os profissionais da religião, para os sacerdotes, mas para todos nós, no deserto, na solidão, no silêncio. Se é liberto de todos os recursos e toda a sedução do mundo. Nenhum amigo, nada de diálogo, nenhum telefone, celular, computador, livro, TV, nada para nos atrapalhar. Adentra-se na solidão antes de tudo, para encontrar o Senhor e Salvador Jesus e estar com Ele e só com Ele. É um tempo sem fazer pedidos, sem questionar, reclamar ou murmurar. É um tempo de adoração, contemplação, louvor e de se render aos pés do nosso Mestre. Eu entendo esta parte da solitude e quero citar para vocês 2 exemplos. Ali no livro de Atos, no capítulo 7, nós temos aquela passagem de Estevão, quando ele deu o seu testemunho, quando ele estava sendo apedrejado ali por aquelas pessoas. A palavra de Deus no verso 55 diz, mas ele estando cheio do Espírito Santo, olha só, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha só, Estevão, ele estava ali mergulhado, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E por isso, ele podia contemplar ali diante dele, não o que seria ali o destino ali do mundo, da sua vida terrena, mas ele podia contemplar ali o Senhor Jesus sentado à destra de Deus. Nós temos um outro texto, uma outra passagem, ali no livro de 2 Reis, no capítulo 6, que conta ali do profeta Eliseu. Quando o rei da Síria cercou aquela cidade em que Eliseu estava, o seu moço veio correndo e lhe disse, ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse ao seu servo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você consegue ter a mente de Cristo, você consegue pensar com os pensamentos do alto,
Os seus olhos não estão voltados para o nosso mundo físico, mas para o nosso mundo espiritual. Você consegue entender que você é cidadão do céu. É dessa forma que todo cristão precisa pensar, que precisa viver. Nós estamos aqui neste contexto que estamos vivendo, enfrentando esta pandemia, essa situação, essa crítica, né, esse caos que nós estamos vendo agora. Né? Mas entenda que a nossa fé, neste momento, ela está sendo provada. Né? Quando nós fomos proibidos, né, de fazer as nossas celebrações, de termos os cultos presenciais, então foi fácil, todo mundo deixou, né, de vir à casa do Senhor, de vir à igreja. Né? Mas agora a gente viu que a prefeitura então liberou, né, novamente os nossos cultos, mas nós vemos as pessoas com medo das circunstâncias que estão ao nosso redor. Né? Nós estamos aqui pensando, conforme o servo de Eliseu, falando, né, o que nós vamos fazer? Né? Ou nós estamos pensando como Eliseu. Nós estamos vendo que o exército de Deus, os anjos do Senhor estão acampados aqui, e nós estamos vivendo naquela promessa de que aquele que é de Deus, o maligno não vai tocar. A nossa fé está sendo provada. Uma outra ferramenta, uma outra disciplina espiritual que Deus deixou para nós é a palavra de Deus, é a Bíblia. Muitas vezes eu vejo pessoas falando, irmão Marcos, mas olha, Deus não fala comigo. Né? Mas assim, querido, se você não abrir a palavra, como Deus vai falar com você? Ler as Escrituras deve ser hábito de todo cristão que deseja uma vida plenamente disciplinada. Porém, o simples fato de ler superficialmente, com a cabeça cheia de outras coisas, também não surte o efeito necessário. Nós encontramos ali no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A palavra fortaleceu e preparou contra a tentação. Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ele usou a palavra contra o inimigo, contra Satanás. Ele disse, está escrito. Na verdade, não há uma verdadeira condição de competirmos com a assimilação espontânea que temos das coisas do mundo, se realmente não houver esforço diligente de nossa parte para enchermos nossas mentes e corações com a palavra de Deus, que regenera, renova, conforma a nossa mente, traz esperança e nos faz frutificar. A sedução do supérfluo despreza o essencial. Vivemos o grande perigo de negar o básico, achando que podemos experimentar a graça de Deus e provar sua bondade e amor sem nos aquietar e deixar que sua palavra molde o nosso caráter, que a oração fortaleça o nosso espírito e que a comunhão nos sustente em nossa identidade como povo de Deus. Quando não há empenho em provocar uma oportunidade de ficar exposto à palavra de Deus, somos consumidos pela cultura do mundo e a nossa cosmovisão será deformada e de forma sutil e persistente, nossa vida cristã entrará em declínio. Vocês lembram do exemplo que eu dei ontem sobre o rei Salomão? O doutor James Houston, criticando o abandono da leitura devocional em nossos dias por uma literatura funcional e pragmática, afirma: os hábitos de leitura do chiqueiro não podem satisfazer a um filho e aos porcos ao mesmo tempo. Né? Você é um filho de Deus ou você é um filho do mundo? Né? Olha só, neste tempo nós vemos ali as pessoas em confinamento, em isolamento social, e as pessoas ali publicando, né, nas redes, né, quanta coisa. Nós encontramos de tudo ali, né, mas a palavra nos orienta, ó, examina, fica com o que é bom. Né? Nós temos que ser disciplinados no uso destas mensagens.
ao usar a imagem da parábola do filho pródigo, ele nos chama a atenção para o risco de nos acostumarmos com a vida do chiqueiro. Para Houston, as práticas devocionais nos ajudam a perceber que existe algo maior e mais excelente na vida de comunhão com o Pai. Quando colocamos a palavra diante dos nossos olhos, acontece uma limpeza. Jesus pode desfazer julgos, traumas dentro de nós, quebrar algemas, desilusões. Não é apenas orando, esperando cair do céu a mudança, mas se esforçando e colocando a palavra diariamente para dentro de nós, através da leitura, meditação e confissão. É semelhante a quando vamos ao médico e ele passa uma receita. Tome tantos remédios durante tantos dias. Assim, devemos fazer com a palavra de Deus. Senão, não vai adiantar muito. Não resolve você tomar apenas uma primeira medicação e depois abandonar o tratamento. A palavra nos orienta para sermos diligentes diariamente. Não minta, não tente se enganar. Seja inteligente emocionalmente e permaneça assim até a volta de Jesus, para que tenhamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Uma outra disciplina espiritual é a igreja, é o culto público, é a nossa comunhão com os irmãos. Jesus, ele não permaneceu o tempo todo retirado sozinho em oração. Reconhece-se que antes e depois de se retirar ao deserto de madrugada, ele fez várias curas, pregou. Antes de subir ao monte para orar, ele fez a multiplicação dos pães. Antes e depois de ir para um lugar deserto, ele fez muitas curas, pregou nas sinagogas, fez milagres. Esse outro momento da vida de Jesus é de fundamental importância para a fé cristã. Jesus se retirou e orou, mas atuou e viveu junto com o povo, dentro da realidade social, política, econômica, religiosa em que ele vivia. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Olha só o que Paulo está afirmando. O culto é para dar, não é para receber, para nós sermos satisfeitos. Não, no culto nós oferecemos a Deus a nossa adoração e aos outros os nossos dons e ministérios. Hoje também podemos compartilhar nossos dons, os dons que Deus nos deu na igreja. Meu pai, ele vira o nosso pai. A Bíblia recomenda, né? Não deixem ali no primeiro contratempo, né? Não deixe a congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Então, persevere. Deus nos deu a igreja para nos ajudar a crescer espiritualmente. Partilhar a vida com outros cristãos faz uma grande diferença na vida espiritual. É na congregação que podemos cumprir os mandamentos de Deus. Lavar os pés uns dos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, suportarmos-nos uns aos outros, perdoar uns aos outros, ensinar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros. Todas essas são práticas espirituais que nós desenvolvemos na casa de Deus. Uma outra ferramenta para nós finalizarmos o nosso estudo é a oração. A oração é definida como o diálogo entre o crente e Deus, e entre Deus e o crente. A oração, além de ser o combustível que alimenta o motor da vida cristã, o Espírito é uma arma espiritual, tanto defensiva como ofensiva, contra as astutas ciladas do diabo. A oração, ela faz parte das disciplinas da vida cristã. Ela é preciosíssima e insubstituível. Orar não é facultativo, é um mandamento bíblico. Se queremos agradar a Deus na íntegra, precisamos nos aplicar à oração. O maior objetivo da oração é, sem dúvida, nos tornar mais íntimos de Deus. Deus é um ser pessoal, presente e deseja estabelecer uma comunhão íntima conosco. As palavras de Marcos
Diz assim que, tendo se levantado à alta hora da madrugada, saiu Jesus e foi para um lugar deserto e ali orava. Elas soam como um comentário sobre o estilo de vida de Jesus. Lutero também declarou: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas de oração. Wesley disse a mesma coisa: nada poderia fazer, Deus nada faz senão em resposta à oração. Isso apoiava a sua convicção de orar 2 horas por dia, diariamente. A verdadeira oração é algo que aprendemos. Os discípulos pediram ao Senhor: ensina-nos a orar. A meditação é o prelúdio necessário à intercessão. A oração é o meio de compartilharmos as nossas inquietudes com Deus. Em salmos, mais do que hinos, encontramos corações que se abriram ao psicólogo da alma. Ou seja, quando você está orando, Deus está promovendo já a cura da sua vida interior, da sua vida espiritual. A disciplina da oração é o que nos leva à obra mais profunda e mais elevada do espírito humano. Quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto mais vemos a necessidade da oração e tanto mais desejamos assemelhar-nos a Cristo. A oração alarga a visão, muda a nossa perspectiva, nos alimenta, nos introduz na presença de Deus. A oração nos ajuda a colocar nossa vida na perspectiva de Deus e nos prepara para a resposta. E a oração sempre ela vem combinada com o jejum. O jejum é aquele que quebranta o nosso coração, é aquele que mortifica a nossa carne. No jejum a gente não está fazendo a abstinência do alimento, mas nós estamos declarando que nós desejamos mais do próprio Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Todos os grandes homens de Deus, aqueles na galeria que deram o seu testemunho, eles foram homens que desenvolveram a disciplina espiritual. E nós precisamos também ser disciplinados neste aspecto. Eu quero finalizar este estudo deixando aqui um verso de uma canção. Marcos Góes, ele coloca naquela música: acende a chama, ó Pai, renova, limpa, faz brilhar o meu primeiro amor. Que esta seja a sua oração, que esse seja o propósito da sua vida. Não perca, aqui logo abaixo deste estudo, nós temos a atividade dessa lição e logo mais, agora à noite, às 20 horas, o nosso culto com os adolescentes, dirigido pelo pastor Lucas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.